A vida moderna cobra um preço alto da nossa mente. Em meio às obrigações, pressões e expectativas externas, muitos homens e mulheres carregam uma sensação silenciosa de cansaço profundo. Não é apenas o corpo que se curva diante do peso da rotina, mas também a alma que, pouco a pouco, vai sendo corroída. É disso que falamos quando tratamos do desgaste emocional, um inimigo invisível que mina a disciplina, a alegria e até a vontade de viver. Os antigos estoicos já alertavam para esse perigo, embora não usassem esse termo moderno. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que a mente humana precisa ser protegida como uma fortaleza. Se deixamos as portas abertas para preocupações excessivas, cobranças injustas e pensamentos desordenados, logo os inimigos invadem. Hoje, chamamos isso de esgotamento emocional, um estado em que a mente se vê saturada pelo estresse, incapaz de encontrar equilíbrio. O que é o esgotamento emocional? A psicologia moderna chama de burnout esse estado de exaustão física, mental e emocional. Mas, antes mesmo de receber esse nome, os sábios já percebiam que o ser humano pode se perder na busca incessante por resultados, reconhecimento ou controle de coisas que fogem ao seu alcance. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E aqui está uma chave poderosa. Muitas vezes, não é o trabalho em si, nem o relacionamento difícil, nem mesmo os problemas financeiros que destroem o homem, mas a maneira como ele lida internamente com esses fardos. O esgotamento pode surgir em diferentes áreas: no ambiente profissional, onde a pressão e as metas nunca parecem acabar; nos estudos, quando a mente não encontra descanso; nos relacionamentos, quando o desgaste da convivência suga a energia vital; ou até diante de perdas e mudanças que a vida inevitavelmente impõe. O corpo começa a dar sinais: sono desregulado, alimentação negligenciada, falta de cuidado consigo mesmo. A mente, por sua vez, responde com irritação, frustração, pessimismo e até raiva. É como se o fogo interior estivesse se apagando. Sinais que não podem ser ignorados. O primeiro passo é reconhecer os sinais. Diferente do simples cansaço, que desaparece após algumas horas de descanso, o esgotamento emocional permanece. Você pode dormir uma noite inteira e ainda assim acordar exausto. Pode tirar férias e continuar se sentindo vazio. A higiene pessoal se torna negligenciada. Atividades que antes davam prazer deixam de fazer sentido. Surge uma sensação de vazio, de que nada importa. No trabalho, a produtividade cai de forma contínua. A mente perde foco, as emoções oscilam, a paciência desaparece. Pequenas provocações se tornam enormes gatilhos de explosões de raiva. É como se você não tivesse mais filtro, como se estivesse constantemente à flor da pele. Sêneca já alertava: aquele que é escravo de suas paixões não é dono de si mesmo. E aqui percebemos: o desgaste emocional tira de nós a liberdade interior, tornando-nos reféns das circunstâncias. O impacto na vida social e na mente, o esgotamento não atinge apenas quem o sente. Ele contamina os relacionamentos. Amigos, familiares e companheiros percebem o distanciamento. A pessoa esgotada perde energia para estar presente, para ouvir, para compartilhar. Ela se isola, e esse isolamento aumenta ainda mais a sensação de vazio. Muitos que nesse estado acreditam que nada pode mudar, caindo em um ciclo perigoso de desesperança. A filosofia estoica, porém, mostra uma saída. Não se trata de negar a dor, mas de reconhecê-la e enfrentá-la com disciplina. Marco Aurélio escreveu: se você se encontra sobrecarregado por alguma circunstância externa, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que faz dela. E você tem o poder de mudar esse julgamento agora mesmo. Esse é o caminho estoico para quebrar o ciclo. Assumir que, mesmo diante de pressões externas, ainda existe em nós um espaço inviolável de escolha. Caminhos para lidar com o desgaste. Reconhecer a realidade. Fingir que está tudo bem só prolonga o sofrimento. A coragem começa ao admitir: estou esgotado, preciso de mudança.
O estoico não foge da verdade, encara-a de frente, identificar as causas. Muitas vezes, o desgaste vem de várias fontes: trabalho, família, finanças. Epicteto ensinava a separar o que está sob nosso controle do que não está. Pergunte-se: o que posso mudar hoje? O que preciso aceitar com serenidade? Cuidar do corpo e da mente. O esgotamento mostra que a mente e o corpo estão conectados. Negligenciar sono, higiene e alimentação é abrir espaço para que a mente se fragilize. O estoico valoriza a disciplina também nos cuidados básicos, pois sem corpo saudável não há clareza mental. Buscar apoio. A autossuficiência não significa isolamento. Até os imperadores romanos precisavam de conselheiros. Conversar com alguém de confiança, procurar ajuda profissional quando necessário, faz parte da coragem de viver. No primeiro momento, falamos sobre o que é o desgaste emocional, seus sinais e a importância de reconhecê-lo. Agora, vamos mergulhar mais fundo, pois o maior perigo do esgotamento não é apenas a fadiga que sentimos hoje, mas as raízes silenciosas que ele cria dentro de nós, envenenando cada aspecto da vida sem que percebamos. O peso invisível do desgaste. O desgaste emocional não acontece de um dia para o outro. Ele é um acúmulo silencioso de pequenas negligências. Cada vez que você se cala diante de algo que te corrói, cada noite em que você deita com preocupações sem enfrentá-las, cada vez que abre mão de cuidar de si mesmo em nome de obrigações externas, o peso aumenta, até que chega o momento em que levantar da cama se torna uma batalha. Os estoicos viam a vida como um campo de treinamento. Para Marco Aurélio, cada desafio era um exercício de virtude. Mas quando o desgaste domina, nós esquecemos esse propósito. Passamos a acreditar que a dor é maior do que nós, quando na verdade somos maiores do que qualquer circunstância. É nesse ponto que precisamos recordar o que Epicteto disse: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e assim viverá em paz. Essa frase não é um convite à passividade, mas um chamado à sabedoria, pois quando aceitamos aquilo que não podemos mudar, sobra energia para agir sobre aquilo que está em nossas mãos. As consequências de ignorar o desgaste. Ignorar os sinais do esgotamento emocional é abrir espaço para consequências ainda mais graves: depressão e ansiedade crônicas. Quando a mente não encontra descanso, as emoções se tornam inimigas. Queda drástica no desempenho, não apenas no trabalho, mas também nos relacionamentos, nos estudos e até nos momentos de lazer. Isolamento social. Afastamo-nos de amigos, família e parceiros, acreditando que ninguém entenderia o que sentimos. Perda de sentido. A vida começa a parecer vazia, sem propósito, como se nada mais tivesse valor. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. O desgaste emocional rouba o tempo mais precioso, aquele em que poderíamos estar vivendo de forma plena. Quando nos deixamos dominar por ele, a vida escorre entre os dedos. Como recuperar a força interior? O caminho para vencer o esgotamento não é rápido, mas é possível. O estoicismo oferece práticas que funcionam como âncoras em meio à tempestade. A disciplina do diário estoico. Escreva suas preocupações, registre o que sente. Marco Aurélio fez isso diariamente em suas meditações. O papel aceita o peso da mente e ajuda a clarear o que parecia caótico. Distinguir o que é controle e o que é ilusão. Epicteto nos lembra: há coisas que dependem de nós e outras não. Insistir em carregar fardos que não estão em nossas mãos só aumenta a dor. Liste aquilo que pode mudar hoje e aprenda a soltar o resto. Praticar o desapego. Muitos se esgotam tentando agradar a todos. O estoico aprende a viver de acordo com a sua razão e não em função da aprovação alheia. Se você busca agradar a todos, será escravo de todos, já dizia Sêneca. Cuidar do corpo como templo da mente. Dormir, se alimentar bem, se exercitar. Simples, mas fundamentais. O estoico valoriza o corpo não por vaidade, mas porque entende que uma mente forte precisa de uma base sólida, silêncio e contemplação.
O desgaste nasce do excesso de ruído. Reserve momentos de silêncio, contemple a natureza, observe o céu. É nesses instantes que a alma se reorganiza e o espírito reencontra o equilíbrio. O papel da comunidade. Embora o estoicismo valorize a autonomia, ele nunca pregou o isolamento total. Marco Aurélio governava impérios, mas reconhecia a importância de conselheiros. Sêneca aconselhava homens poderosos e lembrava que a amizade é um refúgio em tempos difíceis. Buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Seja um profissional de saúde, seja um amigo de confiança. Compartilhar o peso é uma forma de dividi-lo, reconstruindo o propósito. Por trás do desgaste emocional, muitas vezes está o esquecimento do propósito. Quando você não sabe por que levanta da cama, cada tarefa se torna um fardo. Os estoicos ensinavam a viver em conformidade com a natureza e a razão, ou seja, viver de acordo com o que é essencial, não com o que é supérfluo. Pergunte-se, o que realmente importa? O que está alinhado aos meus valores? O que estou fazendo apenas para agradar os outros? Ao responder essas perguntas com sinceridade, você começa a retirar pesos desnecessários. A vida volta a ter clareza. A vitória sobre si mesmo, o desgaste emocional, não é o fim da linha. Ele pode ser o início de uma nova fase. O sofrimento pode se tornar o ponto de virada, desde que você decida enfrentar a batalha dentro de si. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se a mente se entrega ao desespero, a vida se torna sombria. Mas se a mente se ergue com disciplina, até mesmo a dor se transforma em força. O verdadeiro estoico não é aquele que nunca se cansa, mas aquele que, mesmo cansado, encontra dentro de si a centelha para recomeçar. O desgaste emocional pode tentar apagar essa chama, mas cabe a você mantê-la acesa. Se você chegou até aqui, lembre-se, a batalha contra o desgaste emocional é a mesma luta que os antigos travaram contra o caos interior. O mundo pode ser duro, mas você é mais duro do que o mundo. Não deixe que a fadiga dite o rumo da sua vida. Inscreva-se no O Viking Estoico, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, você encontrará não apenas reflexões, mas armas para enfrentar os maiores inimigos da alma: o desânimo, o medo e a desesperança. A disciplina vence a exaustão. O estoico vence a si mesmo. E quando você vence a si mesmo, não há fardo que possa te derrotar.